Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 50. O tema da nossa meditação nesse dia é adorador a todo custo. Adorador a todo custo. Diz assim a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. Voltando para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Adorador a todo custo. Essa é uma grande lição que Jesus dá aos fariseus. Ele é convidado para a casa de Simão, o fariseu. Jesus é um convidado de honra. E ao estar na casa de Simão, deveria receber todo o tratamento que a etiqueta da época exigia. Por exemplo, que se lavasse os pés do hóspede, já que as ruas empoeiradas, o chão tomado pelo barro, pelo cascalho, era tradição, é uma questão de bom trato, de fineza, você ao receber as pessoas oferecer água para lavar os pés, óleo para ungir a cabeça. Esse era um tratamento de cortesia. Se você era um bom hóspede, se você era um bom anfitrião, era esse tipo de comportamento que se esperava de você. Mas Simão provavelmente convidou Jesus à sua casa para tentá-lo, para prová-lo ou mesmo para ter algum tipo de destaque social, já que Jesus já era famoso e a sua presença na sua casa abrilhantava a sua casa, trazia um destaque. Nessas festas eram comuns o anfitrião abrir as portas para que todos na rua, na vila, vissem que na sua casa havia um convidado de honra. Então, ele seria alguém de destaque naquela comunidade. Mas Simão não é o personagem principal desse texto. Esse texto narra uma pecadora, uma mulher que provavelmente envolvera-se em pecados sexuais, se prostituía ou foi flagrada em adultério. A realidade que havia sobre esta mulher é uma marca de negatividade, uma marca de censura social. Ela era pecadora. E isso era algo que fazia com que todos a evitassem. Todos os homens evitavam se aproximar dessa mulher porque ela estava marcada a ferro como uma mulher pecadora. Mas o que chama a atenção é que esta mulher tem um dos mais sublimes atos de adoração a Jesus registrado em todos os evangelhos. Essa mulher entra na casa de Simão sem ser convidada, sabendo da censura, dos comentários negativos. Tudo isso ela deixa de lado porque ela deseja adorar a Jesus, aquele que a perdoou. Ela nos traz algumas lições importantes que um adorador a todo custo precisa entender.
A adoração ela não está baseada em templos, nem em rituais, nem em locais sagrados, nem em peregrinações. Pelo contrário, Jesus disse em João capítulo 4, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os que assim o adorem, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A primeira coisa que aprendemos é que a adoração a todo custo envolve sacrifício, renúncia, deixar de lado o egoísmo, deixar de lado o status social. Essa mulher não se preocupou com os comentários, com a censura que sofreria. Pelo contrário, ela se aproxima de Jesus, vai à casa de Simão sem ser convidada, porque adorar a Jesus era mais importante do que qualquer coisa para aquela mulher. Ela deixou de lado qualquer tipo de problema que ela pudesse encarar, qualquer tipo de hostilidade ou até mesmo de agressão física que ela pudesse sofrer, porque o desejo de adorar a Jesus era maior do que tudo. E é por isso que ela vai à casa de Simão, sabendo que ela não seria bem recebida, mas ela vai porque ela deseja adorar a Jesus, e essa chama arde em seu coração, porque Jesus a perdoou, e ela desejava estar com este homem ao lado de Jesus. Segunda lição que aprendemos nesse texto sobre adoração a todo custo, ela entregou o seu melhor. O vaso de alabastro com o óleo era caríssimo. Para alguns comentaristas, o valor de 300 denários, o que equivale aproximadamente a 300 diárias de um trabalhador, quase um ano de salário de um trabalhador. Esse óleo deveria ser utilizado de uma só vez, porque ao quebrar o vaso, o perfume se exalava com muita facilidade. Era caríssimo. Mesmo assim, ela deu o seu melhor para Jesus, porque não há na adoração a Jesus Cristo espaço para hipocrisia, espaço para pequenez, para mediocridade, porque Ele sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Não há espaço para qualquer outro tipo de ser, porque Deus não aceita dividir a adoração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar mais um e aborrecer o outro, Jesus nos diz, e isso é contundente. Ele exige o nosso melhor. Por isso que ele diz: amará o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e de toda a tua alma. Não há espaço para pequenez, para mediocridade na adoração. Essa mulher deu o seu melhor. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem dado o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor da sua força? Ou você só deixa para Deus o resto? Se eu tiver tempo, eu farei. Se sobrar dinheiro, eu entregarei. Se der para fazer, vou ver o que eu faço. Você está sempre deixando as migalhas para Deus e não dando o seu melhor. Dedica-se mais ao trabalho secular do que às coisas de Deus. Dedica-se mais ao seu lazer do que às coisas de Deus. Você tem dado o seu melhor? Alguém já disse que você só terá o melhor de Deus quando Deus tiver o melhor de você. E essa é uma grande realidade. Terceira marca que esta mulher tem e que nos fala de uma adoração a todo custo, ela tinha noção do seu perdão. Jesus disse que a quem muito é perdoado, muito ama. Um dos problemas dos milhões de cristãos nominais que existem no Brasil e também no mundo é que eles não têm noção da grandiosidade do perdão de Deus. Parece que Deus fez um favor a esses indivíduos. Há alguns que vão à igreja como se estivesse fazendo um favor para Deus, como se Deus necessitasse, como se a necessidade não fosse nossa de estar aos pés de Jesus. John MacArthur disse: tem muita gente se sentindo salva sem nunca ter se sentido perdida. É por isso que você não tem noção do que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Você não sabe que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não compreende a dimensão de que Ele, sendo Deus, se fez homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Você não tem noção do que é isso. Esta mulher tinha. Ela tinha a dimensão da grandiosidade do amor de Jesus por ela. Este amor que havia ultrapassado barreiras, limites sociais, pudor, preconceito.
para amá-la e perdoá-la. Uma adoração a todo custo envolve sacrifício, entrega do melhor e compreensão do perdão. Como está o seu altar de adoração? Você tem adorado a Deus com excelência ou tem dado o resto? Você tem sido um adorador a todo custo, um adorador com excelência? Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos dar sempre o melhor para Deus, o melhor louvor, a melhor honra, o melhor da nossa força, da nossa inteligência, no santo nome de Jesus.